Sou o Filipe Esteves, tenho 45 anos, nasci em Castro Laboreiro, sou natural de Castro Laboreiro, fiz aqui a escola primária. Quando aqui havia escola primária, que hoje em dia não há escola primária em Castro Laboreiro, há um polo em Pomares, que é onde vão todos os miúdos para a escola, tirando depois, quando quiserem continuar, que vão para Melgaço, ou para o polo, ou para fazer o 12º em Melgaço. Depois, aos 10 anos, fui para Leiria, fazer o secundário, o ciclo secundário. Como estava lá, comecei a trabalhar. Estive lá vários anos, mais ou menos 20 anos em Leiria. Depois tive uma ideia, queria fazer um projeto que eu estive sempre muito ligado à agricultura, a animais, tudo isso, e quis fazer um projeto. E fiz um projeto de suinicultura, ou seja, porcos ao ar livre, porque como estamos num parque nacional, tem certas regras que temos que cumprir. Consegui aprovar o projeto, estava pronto para começar a trabalhar e apareceu uma vaga para poder trabalhar na Câmara Municipal de Melgaço, ou no Centro de Informação, ali ao pé da igreja, ou aqui no Espaço Museológico. Candidatei-me, consegui entrar e o projeto de suinicultura ficou um bocadinho para o lado. Passado uns anos, como depois fiquei fixo a trabalhar aqui e a viver aqui, casei com a Elizabeth e comecei a apostar na agricultura biológica. Estou a falar de uma agricultura que é principalmente familiar, é subsistência. Faço desde animais, frutos vermelhos, mas é tudo em pequena quantidade. É por gosto, porque sempre gostei muito de animais, de natureza, de plantas, então tentei um bocadinho fazer. Ou sei do trabalho, ou nos meus tempos livres é onde eu passo o E a família do senhor tem histórico também com a agricultura aqui? Sim, sempre foram ligados à agricultura, tanto pais como avós, como os irmãos. Tenho mais 2 irmãos, aí não, já estudaram, tiraram uma formação e estão no trabalho deles. Não vivem em Castro Laboreiro permanente, vêm cá, porque temos cá a nossa família, mas estão fora. Um está em Monção, que é aqui uma vila ao lado do Melgaço, e o outro vive aqui em Castro Laboreiro, mas como é geólogo, anda onde tem trabalho por todo o lado. Sim. Houve muita mudança a nível da agricultura, por exemplo, eu dou-lhe um exemplo. Antigamente havia o pastor, o típico pastor, que era uma família, tinha 5, 6, 7 animais, dependia da possibilidade que tinha, e ia com os animais todo o dia. Saía de manhã, o Castro Laboreiro, o local, e voltava à noite com os animais. Hoje em dia, desde que entraram os chamados subsídios, os apoios, os animais já andam em estado selvagem. Ou seja, têm dono, e são vigiados pelos donos, tudo bem, mas ninguém vai com eles. Numa zona que nós chamamos Planalto, então passam aí o dia os animais, mas só a ser vigiados, não é nada. Quando fala havia um pastor e as famílias tinham 6 ou 7 animais, esse pastor era um pastor comunitário, ou seja, era o pastor que lava os animais de toda a gente? Não, havia os 2 sistemas, porque o comunitário era mais, dependia do tipo de animal. Por exemplo, se fosse ovelhas ou cabras, aí havia a bezeira, o que era o grupo de animais, e depois, entre aspas, faziam uma escala. Hoje ia eu e mais um vizinho, amanhã ia outro, então se fosse vacas ou assim, aí não, já era por... Mas isso foi, quando era comunitário, era anterior, depois começou a ir por família. O parque trabalhou sempre da mesma forma, com as mesmas regras, claro. As coisas vão mudando, não é? Com o tempo, é normal, mas é sempre mais ou menos o mesmo sistema. O que continua sendo feito dessas atividades que eles faziam? É o tipo de agricultura que faziam.
que era a batata, o centeio, não sei. Depois começaram a introduzir novos produtos, como o milho, produtos da horta e assim, mas a maneira era igual. O que mudou muito foi, por exemplo, a nível de turismo, porque começámos a ser mais visitados, então as pessoas começaram a fazer mais projetos que têm a ver com turismo. Desde empresas de animação turística, de recuperação de casas antigas para alojamento local ou para casas de turismo rural, foi mais no turismo. Há um pequeno número de construção civil, mas isso existiu sempre. Foi sempre, ao longo do tempo sempre existiu, e foi que apareceu, foi a hotelaria também aumentou muito. Se calhar aqui havia um restaurante ou dois, agora há 4. E depois empresas que antigamente não se falava de uma empresa que viesse de fora trabalhar para aqui, para o Parque Nacional, a nível de turismo, e hoje em dia vêm para cá várias empresas, seja estrangeiras ou portuguesas. A nível de turismo evoluímos muito. E quando que começa essa evolução do turismo? Quando começou a haver os apoios e por exemplo, a Câmara também começou mais a apostar no turismo, porque houve uma fase que, estava a falar há algum tempo atrás, não se apostava, porque pronto, o turismo também não era suficiente para apostar nele. Mas quando começaram a ver que isto tinha futuro e pernas para andar, quando a Câmara Municipal começou também a apoiar. É assim, nós turismo sempre tivemos, porque Castro Laboreiro sempre teve nome, entre aspas. E a partir dos anos 90, por aí, mais ou menos, menos anos. E a agricultura biológica que o senhor faz, ela também tem agora mais incentivos. Isso estimulou que o senhor fosse para a agricultura Sim, biológica? ajuda. Também tem coisas boas e coisas más. Por exemplo, nós como estamos numa zona um bocado afastada dos grandes centros, temos muita dificuldade em passar o nosso produto por outras zonas. Seja a nível de transporte, seja a nível de conserva para levar em condições para as pessoas. E depois, estas zonas, como o Castro Laboreiro e algumas zonas, estou a falar a nível das pessoas. A agricultura biológica para eles ainda... E depois os preços que se praticam. É muito complicado. E no turismo, isso não é absorvido, por exemplo, pela restauração daqui, esses produtos biológicos? Podia ser mais. Podia ser... haver mais união e haver mais... as pessoas ver onde haviam os produtos e apostar naquilo. Mas há menos... Lá está, os preços. Eu faço agricultura biológica e os meus produtos não são vendidos como biológicos. São vendidos a preço de um produto normal. Porque se eu dou-lhe o exemplo, se for, por exemplo, mirtilhos, o mirtilho num continente ou num Pingo Doce, desculpa a publicidade, é 15, 16 euros o quilo. Isso é insuportável para... Quem quiser comprar 1 quilo de mirtilhos nunca na vida vai comprar, porque está fora de... Agora, se vender a 5 ou 6, aí já tem saída. E os produtos do senhor são certificados? O senhor tem um selo de agricultura biológica e ainda assim o senhor não consegue vender como biológico, o preço do biológico? É certificado. Sim, mas a certificação também custa. Sim, custa. Além de mirtilho, morango, framboesas, depois tenho também a batata, cebolas, é tudo a nível de parte da horta, da agricultura. E como nos disse ainda há pouco, em pequena escala, não é? Portanto, ainda é em pequena escala porque sente essa necessidade de haver mais apoio ou para avançar para outras coisas. Eu acho que era mais esclarecimento. Por exemplo, eu queria fazer o apoio até a nível monetário. Tudo bem, todo mundo precisa de ajuda monetária, mas era mais a nível de ajudas, conseguirem pôr o meu produto
numa loja, num supermercado, ou assim. Porque Como é que faz para escoar os seus produtos? Como é que eles escoo aqui no Conselho de Melgaço, ou aqui nas pessoas locais que compram, por exemplo, a nível de batata e assim, aqui eles compram, ou se não em Melgaço, nos supermercados. Mas é assim, eu chego lá e eu não vou regatear o preço. Porquê? Porque eu não posso, porque senão não me vendem. Se eu chegar lá e me diz que dá, um exemplo, 50 cêntimos o quilo, e eu lhe digo, não, tenho que me dar 100. Posso esquecer, posso vir para casa. Ou seja, tenho que o que me pedirem é o que vai ser vendido. E por que o senhor foi para a agricultura biológica? Por gosto, porque sempre a minha família sempre esteve dentro da agricultura e pastorícia, e depois por gosto, porque eu gosto mesmo. Porque eu trabalho aqui e podia ir descansar. Que é mesmo assim, mas não, gosto então. E também acho que é um relaxante. A pessoa está no meio da terra, está no. Claro que sai de lá tudo sujo, mas saio com a cabeça limpa. Biológico, porque na minha opinião é mais saudável. E depois, é assim, há 11 anos atrás, a minha esposa foi-lhe diagnosticada esclerose múltipla. É uma doença muito complicada e quem estiver dentro dessa situação percebe bem o que estou a dizer. E depois, quando vamos às consultas, a primeira coisa que nos dizem, você tem que fazer exercício físico e ter uma alimentação cuidada e saudável. Então é assim, eu já fazia, disse, então vamos fazer mais um bocadinho e pelo menos uma parte sabemos o que estamos a comer. E a relação com o parque? Eles dão incentivo também para que se faça mais agricultura biológica? Sim. Tanto que esta não é bem o parque, é a ADER, mas quem me ligou para vocês falarem comigo foi uma associação que tem a ver com o Parque Nacional, que é a ADER. E como que é a relação do senhor com a ADER? Como é que é essa relação? 100%. É espetacular. Pessoas acessíveis, pessoas que informam. Eu ligo para elas a qualquer altura e o telefone delas está sempre disponível. Peço qualquer coisa que tenho. Se elas não me conseguem resolver, encaminham-me para uma pessoa que é qualificada na área. Não, a neva nisso acho que não temos, acho que estamos super bem. Aqui o problema que tem a ver com o parque mesmo, é que assim, isto é um parque nacional. Ou seja, primeiro só temos um em Portugal e depois, se é parque, tem regras. E acho que as pessoas não gostam muito de ser confrontadas com regras. Mas eu acho que ainda havia de haver mais. Então acha que a presença do parque é importante, não é? Eu acho que é essencial. Os territórios, seja para informar, seja para nos entre aspas, nos guiar, dizer o que temos que fazer, o que não temos que fazer. Porque o que tem de bom estas associações, como seja a ADER, o parque, quem for, é que é assim, eles dizem você não pode fazer isto. Mas, ao mesmo tempo, você não vai por aqui, mas se for por aqui, pode ir. Ou seja, dá uma solução. Não diz, não pode fazer, acabou, não, agora você resolva. Não, você não vai por aqui, mas vai por ali. Dão sempre uma solução. E depois, se a pessoa pensar bem, diz, se calhar até estava a fazer um erro e por aqui é que se calhar é o ideal. E sobre a venda dos produtos, o escoamento mesmo da produção do senhor, isso é discutido, por exemplo, com a ADER, com a gestão do parque? Sim. E eles propõem soluções? Sim, senão é o que eu estava a dizer. Dizem pessoas qualificadas para falar connosco. E depois eles dão-nos ideias, dão-nos soluções. E existem mais agricultores biológicos aqui na região? Aqui há uma miúda, que é a Xana, a Alexandra, que tem ali embaixo nos terrenos, faz mesmo agricultura biológica também. Ela acho que é natural, de Monção, não sei se estou a dizer em erro, mas depois os pais vivem em Lisboa.
Ela tirou uma formação na Alemanha de agricultura biológica e agora tem um projeto aqui em Castro Laboreiro sobre agricultura biológica. Além do projeto, acho que deve ser para ficar, já está a fazer aqui uma casa. E é o que é um dos problemas que nós temos. Pessoas muito envelhecidas, uma faixa etária muito alta, se calhar 80% das pessoas que vivem em Castro Laboreiro têm mais de 75 anos e pouca gente. E quem vem, se calhar, não se fixa. Isso diminuiu muito a população de Sim, quando muito, o senhor muito era mesmo, criança. muito mesmo. Mas isso acho que é geral. O que não é bom é que diminui, mas não vem ninguém. Não fica ninguém em Castro Laboreiro. Se calhar as pessoas deviam também começar a apostar nessa parte. E existe uma associação, por exemplo, entre o senhor e outros agricultores biológicos? Vocês, não? Isso é que não existe. E o Isso senhor é acha uma- que isso seria importante? Sim, isso é uma grande falha. Porque, na minha opinião, se houver 5 ou 6 produtores de agricultura biológica, todos juntos temos mais força que eu sozinho. Por exemplo, imagine que eu tenho uma quantidade de produtos, mas se tiver mais 5 ou 6 a fazer como eu, se formos falar com alguém, já temos outra forma de falar com esse supermercado ou o que é que for. Porque não lhe estou a propor que lhe vendo 50 quilos de morango, se calhar estou-lhe a propor uma tonelada. Ou... É assim, a agricultura biológica, na minha opinião, não quer grandes quantidades, se calhar menos quantidades e mais qualidade, mas se tivermos mais produto podemos falar de outra forma. É assim, temos é que nos organizar muito bem organizados, porque a agricultura biológica, logo os 5 produtores ou 6 que forem, têm que fazer todos da mesma forma. Não é dizer que faz e depois introduzir assim umas coisas pelo meio que não têm nada a ver com a agricultura. O senhor acha que existe uma possibilidade assim, de associar esse turismo de natureza com os produtos biológicos e que isso poderia alavancar a produção Eu acho que isso biológica? devia ser o essencial e devia ser logo a primeira coisa a fazer. Uma coisa é ter um pequeno almoço normal ou ter um pequeno almoço com frutos vermelhos, pronto, tudo que tenha a ver com agricultura biológica. Uma coisa é ter bacalhau, as batatas com o bacalhau, batata biológica, que uma batata que leva produtos, é a minha opinião. Eu acho que tem tudo a ver. Está tudo ligado. Claro que depois tem que haver dos dois lados um consenso, porque não posso eu vender a um preço elevado também não, e eles também não compraram a um preço muito baixo. Haver um meio termo, mas isso tudo se discute e tudo se resolve. As pessoas que vêm para esse turismo de natureza, elas também vêm para o museu? Como é que é esse fluxo de... Está tudo ligado. Portanto, pode ir fazer um trilho e depois vir visitar o museu ou ao contrário. Então tem uma visitação grande. Sim, sim. Isto é um museu etnográfico. É assim, como Castro Laboreiro é conhecido por várias coisas, então o museu fala um bocadinho dessas coisas. Por exemplo, fala do que é uma branda, uma emberneira, um lugar fixo, fala do castelo, que se vocês continuarem aqui o passeio vão dar a um castelo, fala do próprio edifício que era uma fábrica de chocolate, fala do traje da senhora, porque aqui as senhoras vestiam-se um bocadinho diferente das outras, que eram as chamadas as viúvas dos homens vivos, que era o luto que faziam quando o marido imigrava. Fala de alguns aspectos que têm a ver com Castro Laboreiro. E o senhor entende que isso é um diferencial de Castro Laboreiro às pessoas? É, porque se uma pessoa vem a Castro Laboreiro e conhece o museu, pelo menos vai com um maior conhecimento sobre Castro Laboreiro. As tradições, os costumes, vai a conhecer um bocadinho. E depois, que me esqueci, não me devia ter esquecido do cão Castro Laboreiro, que é a nossa raça. Isto está ligado à imigração. Castro Laboreiro também é conhecido muito pela imigração. Sempre fomos imigrantes e toda a vida vamos ser. Então o que é que aconteceu? Houve várias fases de imigração. Houve para a França, houve para vários sítios. E houve uma muito forte para a América Latina, principalmente Brasil e Argentina, mas ainda mais sobre para o Brasil.
Então, como o senhor tinha negócios no Brasil, conseguiu perceber como é que funcionavam as fábricas e trazia o cacau do Brasil para cá. Estamos a falar numa fábrica que é a fábrica de chocolate de Caravelos, começou a trabalhar em 1908 e depois foi até 1965 e teve 3 fases. Esta, tudo manual, ou seja, ainda estão ali os objetos, tudo feito à mão. Depois passou para agora para uns moinhos que, se vocês forem à internet e escreverem moinhos do Poço Verde, são casas de turismo, que era a fábrica de chocolate, tudo feito em água, com os moinhos de água, logo era tudo movido em água. E depois foi para Melgaço, mas aí só fizeram um edifício, porque a fábrica deixou de trabalhar e também não chegou a trabalhar em Melgaço. Havia 2. Havia esta, que era a fábrica de chocolate de Caravelos, e uma que lhe chamavam a Espanhola. Mas como não sabiam um sítio exato e também não havia pouca informação a essa, mas esta havia o próprio edifício, então a Câmara Municipal, como tinha já aqui o edifício, recuperou, porque as paredes de pedra que estão aqui atrás de nós são da própria fábrica ainda. Depois, claro, foi feita a outra parte, mas isto ainda é da fábrica. E depois tem ali a casa, que é a Casa Castreja, que é para as pessoas entenderem como seriam as casas aqui em Castro Laboreiro. Porque tem aquela história da parte de baixo ser a parte onde guardavam os animais, a parte de cima onde ficava a família, só que a família era um bocadinho diferente de hoje em dia. Se calhar eram 7, 8, 9 filhos, mais os pais, era um bocadinho... Agora são 2 ou 3, era um bocadinho diferente. Agora temos, por exemplo, pessoas franceses que vêm, compram cá a casa e vêm para cá morar. Franceses e de outras nacionalidades. Isso tem aumentado, o senhor sabe dizer quando que começou esse processo de ter mais estrangeiros comprando casas aqui? 20 anos atrás, por aí, mais ou menos, não quero cair em erro, mas mais ou menos. Sim. E são pessoas mais novas ou pessoas mais idosas? Mais idade. De mais idade. Sim. Então, normalmente eles vêm depois de reformado. Isso mesmo. O nível de vida é diferente. E vem atrás desse tipo de qualidade de vida. Sim, por ser parque nacional, por vários motivos. Sim. Mais calmo, mais fora de confusões, é por isso. Relacionam-se. É assim, se for francês mesmo, complicado a nível da língua para se entenderem, mas por gestos vai lá. Isso não há. Quem tem língua vai a Roma. O que o senhor imagina para o futuro aqui desse território? Mais turismo e mais empreendedorismo. Pessoas a apostar mais em Castro Laboreiro, seja na agricultura, seja no turismo, seja noutras atividades. Porque aqui tem tudo. Tem bom nível de vida, tem condições, tem natureza, tem tudo. Claro, é assim, quando uma pessoa vem para cá, não pode estar a pensar que vai ter um shopping, que não vai ter... É que eu digo às pessoas, se for uma pessoa citadina, que gosta de confusão, anda sempre para trás, para a frente, para se adaptar vai ser complicado. Agora, se for uma pessoa que pensa, olha, vou para lá, ter calma, para relaxar, para ter uma vida saudável, isso adapta-se logo. E o senhor acha que o turismo, esse empreendedorismo, ele tem também a possibilidade de chamar mais pessoas para virem para cá, pessoas mais novas? Sim, isso era o ideal. Sim, pessoas já apostar aqui em vários projetos, acho que se devia apostar nisso. Uns chamam os outros e depois ainda mais turismo tínhamos. Se tivermos mais apostas, mais turismo temos e variado. E o turismo que vem para cá é um turismo mais de portugueses ou mais de estrangeiros? É variado. É assim, nós estamos aqui na fronteira, logo, grande parte do turismo é espanhol, mais galego. Depois temos desde
nórdicos, temos de franceses, muitos também, ingleses, alemães, é variado. Claro, há uns mais, outros menos, mas temos uma coisa variada. Mas tudo sempre por causa da natureza. Passeios, desportos na água, é tudo nesse tipo de porque turismo. tem vários bem próximos, né? Tem várias empresas a trabalhar que tenham a ver com desportos de água. Sim. E nestes 2 últimos anos que vivemos, ou quase 2, de pandemia, notou diferenças no turismo ou no tipo de turista que veio por causa da pandemia? Sim. Era turismo diferente? Não era diferente, reduziu muito. E todos obedeciam à regra sem, por exemplo, uma entrada no museu, nunca tivemos o mínimo problema. As pessoas vinham, sabiam o que tinham que fazer. É assim, eu para ser sincero, aqui em Castro Laboreiro não senti muita pandemia. Não, porque foi vivida de uma maneira diferente. Menos pessoas, podíamos sair e íamos dar um passeio, não víamos, porque estava tudo fechado, não víamos ninguém, não tínhamos problema nenhum de apanhar ou contrair o vírus, ou de passar para outras pessoas. Como isto estava fechado, não havia problema. Mas podíamos sair à vontade, não havia problema. Sair, houve uma fase que tivemos que ficar mesmo todos fechados, mas depois quando era diferente viver a pandemia em Castro Laboreiro que em Lisboa ou Porto, não tem nada a ver. E esse último verão já voltou a ser mais normalizado o número de turistas? É assim, quando começámos a poder sair, eu notei, sou sincero, eu acho que voltou ao mesmo. Começámos a ter muita gente, porque eu acho que depois as pessoas optaram por vir para estes sítios. E, claro, tivemos uma quebra e depois voltámos ao normal. É como se não tivéssemos pandemia. E do processo da reserva da biosfera, o senhor já ouviu falar, conhece, participou desse processo de transformação desse território numa reserva da biosfera? Já ouvi falar, porque nós temos aqui perto a Porta de Lamas de Moro e às vezes já fazem palestras, fazem colóquios, não sei o quê, e eu vou ver, e já ouvi falar. E o senhor acha que isso tem também traz algum tipo de mais-valia para o território? Claro que traz. Dinamizar, por exemplo, protege mais, proteger, depois também faz com que as pessoas tenham mais conhecimento o que devem fazer ou não. E o senhor gosta de morar dentro de um parque? Eu adoro. Se sente diferenças ou se a paisagem mais ou menos se tem mantido igual àquilo que era há 40 anos atrás? Não tem nada a ver. Mas estamos a falar paisagem, animais, tudo. Tudo. Paisagem é o conjunto, não é? Aquilo que está à Por nossa exemplo, eu acho volta. que há um problema grave aqui, acho que é por Portugal inteiro, que é os incêndios. Ou seja, ao haver esses incêndios, vai haver plantas, vai haver árvores, vão desaparecer. Se calhar há 40 anos víamos coisas que hoje em dia já não vemos. A nível de plantas, de animais. Por exemplo, eu quando era miúdo, eu ia dar um passeio, via um coelho bravo, via uma perdiz, via uma codorniz, via não sei o quê. Hoje em dia, devido a vários fatores, para ver um animal desses é um problema. Agora, por outro lado, teve melhoras. Por exemplo, nós aqui quase desapareceram os veados, as corças, a cabra montês, e hoje em dia já temos esses animais novamente aqui no Parque Nacional. E acha que eles são importantes para a manutenção destas paisagens tal como as conhecemos? Uma das coisas que, por exemplo, por causa dos incêndios, havendo esses animais, há muito menos incêndios, porque eles limpam um bocado isso mesmo. E eu acho que, por exemplo, esses animais, estávamos a falar de turismo, eu acho que é diferente vocês virem para cá,
para um parque nacional e darem um passeio não vem um animal. É diferente de dar um passeio, verem um coelho ali, uma perdiz ali, um veado ali. Acho que é muito mais importante. Se estamos num parque temos que ver plantas, temos que ver árvores, temos que ver animais, por isso é um parque nacional. E reconhece que esse aumento das populações do veado, da cabra, é um esforço também do próprio parque, ou seja, houve um E investimento. que protegem São Vigiado, o próprio lobo ibérico. Nós estivemos numa fase que quase ficou extinto e hoje em dia está mais ou menos equilibrado. Porquê? Porque há uma proteção, as pessoas também ficaram mais sensibilizadas que um parque nacional é para ver e não matar, e não levar, não arrancar, não estragar, e as pessoas começam a ter mais sensibilidade. Mesmo o lobo tem uma associação, um grupo atrás, que é o Grupo Lobo, que protege, eles estão todos com chip, com câmara, não sei o quê, então são protegidos, e ainda bem. E o que significa para o senhor morar aqui? Sim, tudo. Significa tudo. É. O senhor moraria em outro lugar? Se fosse obrigado, morava. Senão, não. Se tivesse mesmo que ser, que não houvesse possibilidade de cá ficar, claro que voltava para Leiria outra vez. Senão, não, nunca mais saía daqui. Nem quero sair. Só mesmo se não tiver. Mas isto tem tudo de bom. Morar aqui. Não há confusão. Quando me apetece posso dar um passeio sem ser roubado, sem me levarem a carteira. Se me apetece falar 5 minutos com o vizinho, posso. Porque eu sou sincero, eu vivi em Leiria e vivi num prédio. Eu, devido às diferenças de horários, eu havia vizinhos que eu não conhecia. Isso aqui é impossível de acontecer. Nós aqui, as pessoas mais novas, como nos conhecemos todos, que é para ver a diferença de uma cidade para uma aldeia. Eu, se não vir certas pessoas de idade, eu vou-lhe bater à porta. Está tudo bem, se eu houver 2 dias sem haver, ou pergunto ao vizinho o que é que se passou com a pessoa, ou vou à porta dele. A mim custa-me acreditar em certas situações. Por exemplo, há um problema num prédio, tem que chamar a polícia porque para abrir a porta, não sei o quê. Nós aqui, em Castro Laboreiro, primeiro partimos a porta e tiramos a pessoa. Depois é que... Nós depois pagamos a porta, não há problema, mas... E se calhar numa cidade a pessoa só... Desculpem a expressão, só se dão de conta que ela está ali quando começar a cheirar mal. Aqui não, isso era impossível de acontecer. Porque, pronto, já é uma comunidade, protegemos-nos uns aos outros. Pelo menos cuidamos uns dos outros.